bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo tenho sempre Ana Teixeira, nunca podia faltar aqui Ana Teixeira neste podcast, porque juntas vamos trazer-vos os protagonistas e as protagonistas desta primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. E parece que já estamos no nosso quarto episódio, ainda parece que foi ontem que gravámos o primeiro, não foi? Olá a todos, é verdade, tem passado muito rápido, os convidados também ajudam, não é? É verdade. Trazem-nos sempre muito bom conteúdo e vamos dar continuidade a isso também. Exatamente, e o que é que temos para hoje, para este quarto episódio, Ana? A rubrica... Já começou alguma coisa a contar primeiro. Ainda antes de falar já estava a contar. Calma, já lá vai chegar. A rubrica do futebol que ninguém vê, que o nosso cronómetro já a avisar que não nos podemos esquecer deles. Exatamente. O que é que te faz assinar um contrato? É um dos temas de hoje. Sendo jogadora de futebol, obviamente, estamos aqui a referir isso. E diferentes caminhos, a mesma paragem. Duas histórias de vida que vamos tentar aqui também cruzar e trazer para todos para quem nos ouve. Os ouvintes, exatamente, os nossos ouvintes, que são quem nos ouve. Vamos dar então início à rubrica do futebol que ninguém vê. Deixa-me só confirmar, já está no 0, não é? Para não dar avanço à Ana. Já está? Está. Ok. Então deixa-me posicionar. Estás pronta? Que hoje temos muitos números para falar. Vamos a isso? Vamos a isso. Ok, então 3, 2, 1, bora. Então, quantas jogadoras estão inscritas dos 6 aos 12 anos? 4.427 jogadoras. Qual o clube com mais jogadoras inscritas dos 6 aos 12 anos? Sport Clube Rio Tinto. É incrível a formação do Sport Clube Rio Tinto. Quantas jogadoras estão inscritas dos 13 aos 18? 3.283 jogadoras. Qual o clube com mais jogadoras dos 13 aos 18? Sporting Clube Portugal, 61 jogadoras dessa idade. E quantas jogadoras estão inscritas dos 19 aos 25? Estamos a crescer. 1.447. Sempre a crescer nas idades e identificar os clubes que são representados. Exatamente. E qual é que é o clube? Clube Futebol Benfica. E quantas jogadoras estão inscritas dos 25 aos 30 anos? 24. 290. Desculpem. Agora estava a ver. Não, espera. É anterior ainda. Dos 19... Exatamente. 564. Okay. Exatamente. Está tudo bem. Quantas jogadoras estão inscritas com mais de 30 anos? Essa sim, 290. Pronto. E agora, qual o clube com mais jogadoras inscritas a partir dos 25? Qual é o clube com mais jogadoras inscritas a partir dos 25? Não está aqui. 24 estão aqui jogadoras. Portanto, isto tinha tudo para correr bem Também acabou o tempo. Mas se ainda quiseres responder à última... Queres responder à última que tinha... Quantas jogadoras representou as seleções nacionais de formação e já jogaram na Liga BPI esta época? 50. Esta época só, portanto, uma grande representatividade aqui na formação. E vai ser aqui um momento também para refletir aqui um bocadinho, não é? Com as convidadas que temos hoje. Sim, acho que vamos pô-las a falar um bocadinho sobre tudo. Vamos então dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, do Torriense, a Rafaela Sodré e a Neuza Besugo. Como é que gostam de ser tratadas? Que é para a gente falar aqui o vosso nome. Bem. Rafa? Sim. Para mim é igual. Neuza, Besugo. Normalmente em campo é mais Besugo, mas no dia-a-dia talvez Neuza. Pronto, é a Rafa e a Neuza. Temos aqui connosco então duas jogadoras do Torriense, a Rafaela Sodré, Rafa, e a Neuza Besugo. Neuza ou Besugo, como vocês quiserem. E vamos começar, se calhar, por refletir um bocadinho sobre esta primeira parte da época, que já passou mais de metade, do Torriense Liga BPI. E o que é que estão a sentir da Liga BPI este ano? Bem, começamos aqui pela Neuza. A Liga BPI este ano, um bocado menos competitiva no que toca ao primeiro lugar, a disputar o primeiro lugar, mas sentimos que está a evoluir muito e que há muito talento nas equipas e já começa a haver um talento mais dispersado em mais equipas e isso nota-se muito nos resultados que temos e temos o Damaense que está a surpreender também nesta primeira fase, primeira subida à divisão. No regresso. Sim. Rafa, o que é que estás a sentir? Eu gosto muito da Liga BPI nesse formato original dela, né? Porque há 2 anos atrás nós vivemos aquele formato dividido norte-sul, o que acaba sendo injusto para algumas equipes, para outras não. Mas agora nesse formato todos contra todos, acho que é muito mais competitivo e é muito mais duvidoso. Quem é melhor, quem é mais forte, quem consegue subir a classificação ou não, quem vai ficar ali na zona do playoff. Há mais surpresas. Exatamente. E isso é interessante para a competição, porque você não sabe para quem torcer, principalmente quem assiste, né? Fica naquela incógnita. É imprevisível o resultado final. O nível médio, vocês basicamente estavam a refletir que o nível médio está mais alto. Sim. Ou seja, é muito ali no meio da tabela, é sempre muito imprevisível. Exato. Boa.
Vocês estão pelo primeiro ano agora no Torriense, certo? As duas pela primeira vez no Torriense. A Neuza e tu também, a Rafa também já tinham jogado em Portugal, portanto não é a primeira vez que jogam na Liga BPI. E este ano jogarem a profissionais, certo? Representam um clube também que vos dá muitas condições, apesar de este ano estar assim um bocadinho instável, ter havido muitas trocas, tanto de treinadores como diretor desportivo e também de jogadoras, porque o vosso plantel já está muito diferente. Sim. A minha questão não é tocarmos aí, mas sim o que é que vos faz assinar um contrato? Tal como eu fiz ali no início, nas rubricas iniciais, vocês já sendo jogadores profissionais, o que é que vos faz assinar um contrato? O que é que vos faz escolher um clube em detrimento do outro quando estão a dar aquele primeiro passo? Bom, vou começar aí. Sendo uma atleta estrangeira, sendo uma atleta brasileira, um dos motivos pelo qual eu busco dentro do meu contrato é a estabilidade dentro do clube. É um clube que ele tem pretensão de assinar como atleta por mais de uma época apenas? Isso chama muita atenção. Normalmente os clubes aqui em Portugal assinam só por uma época. E isso é muito instável para o atleta, porque tem toda uma questão da adaptação do clube, adaptação aos jogadores, adaptação ao técnico, ainda mais quando você vem de uma outra equipe na qual você já se sentia confortável. E quando você quer um novo objetivo, você quer aquilo de uma forma mais confortável, né? Você quer mais estável, mais seguro. Então, se o clube ele oferece pelo menos para mim, mais que uma época para que eu consiga me destacar dentro do clube, isso para mim é um ponto extremamente importante. Eu valorizo muito isso. Já agora, por curiosidade, anteriormente, qual é que seria o máximo de noutras equipas que assinaste? Nas outras equipas, sempre assinei por uma época. Foi sempre? Sim. Ok, como estávamos em Portugal. Foi a primeira equipa que me proporcionou essa estabilidade que eu buscava. Liga BPI. Ok, boa. Acho que como jogadoras, como a Rafa disse, procuramos estabilidade, mas também condições. E procuramos sempre que as condições melhorem. E nós que estamos no clube, tentamos sempre ajudar as próximas jogadoras e queremos sempre melhorar o clube em si e a vinda das próximas jogadoras. Eu dou muita importância a treinar de manhã. Acho que tenho mais rendimento. Acho que a maioria das jogadoras preferem treinar de manhã e terem o espaço, porque já houve uma época em que o futebol feminino nós treinávamos à noite e era muito complicado conciliar tudo e é muito cansativo acordar às 7 da manhã, treinar às 10 da noite, porque os rapazes tinham sempre idade. E acho que essa mudança veio mudar também muito a mentalidade das jogadoras, a dizer, não, nós somos capazes de ter as condições e vamos exigindo, e os clubes têm dado, e vamos sempre por mais e sempre para melhores condições. Sim, ou seja, essa exigência que estás a falar, em que é que falas especificamente? Ou seja, ok, temos eu sento numa mesa, vão-me dar um X de salário, que isso aí é inevitável, não é? É o básico em qualquer coisa. Exatamente, é inevitável, mas mais do que isso, quais são as condições que uma jogadora de futebol procura para ter o melhor rendimento dela própria? Neste caso, se estamos longe de casa, longe da família, uma casa, condições de termos um sítio onde comer, onde estar. Acho que é as principais em termos de jogo, um campo, todo o material. Nós vamos sempre buscar as coisas necessárias, mas temos também exigido coisas melhores, como eu referi há bocado, o treinar de manhã, os pequenos almoços, porque antes não acontecia nada disso. É uma realidade no futebol masculino, mas na nossa não era uma grande realidade. Rafa? Sim, tem mais uma questão que eu valorizo muito dentro dali da negociação, é conhecer um pouco de como é e como funciona o departamento médico do clube. Isso é imprescindível. É muito importante. Porque muitas vezes nós acabamos lesionando, faz parte do desporto, faz parte da profissão, mas se você não tem o respaldo médico, isso atrapalha o seu desenvolvimento e o seu retorno ao esporte. Se é um clube que não te proporciona isso com uma qualidade mínima, isso vai te prejudicar muito, tanto na época em que você está, quanto na época seguinte. Então, é conhecer o mínimo de como funciona o departamento médico do clube. Valorizo muito o departamento de marketing e visibilidade. Para o futebol feminino, um clube tem que ter isso, tem que investir. Se os clubes não investem, tem que começar. Digo isso porque um atleta que não é visto não é lembrado. É assim que funciona no futebol feminino. E você tem que estar ali fazendo o seu marketing, muitas vezes por você próprio. Mas se o clube também faz o mínimo, isso te ajuda a crescer, tanto individualmente quanto coletivamente. Porque outras pessoas vão se interessar por saber mais sobre o clube. É levar-vos às pessoas. Entendeu? A todos nós. E isso, para mim, é super importante. São duas coisas também que eu gosto de negociar e saber como que funciona o clube antes de sentar à mesa. É importante. Temos também a parte
parte de física, termos um preparador físico, a parte mental, que não é muito falado, agora começamos a dar mais destaque, mas é muito importante os clubes terem uma psicóloga para ajudar a parte desportiva, a parte pessoal, porque um atleta muitas vezes está bem fisicamente, mas o psicológico não está adequado ao exercício e à prática da profissão. Temos que quebrar tabus e é muito importante termos psicólogos e acompanhamento num clube. Sim. E vocês sentem que isso é determinante depois também para o vosso rendimento? Determinante. Rendimento dentro e fora de campo. Sim. Porque somos atletas 24 não horas. Não são máquinas. Somos atletas 24 horas. É exigido e é muito bom ter alguém que esteja connosco e diga: não, nem sempre tu tens de fazer tudo perfeito. Temos os métodos aqui para te ajudar a melhorar e a ser uma boa jogadora. Tem sim algum exemplo concreto, assim, uma vez que isso tenha acontecido, num momento em que isso tenha impactado mesmo o vosso dia, ou o jogo, a competição em que estava no momento? Em termos, nesse sentido? Um momento em que tenhas sentido, por exemplo, com uma psicóloga, que tenhas passado por isso também, e que ela tenha, ou ele tenha feito essa diferença. Já passaram por isso? Sim, faz muita diferença. Já contas? Sim, a diferença, as dinâmicas de grupo. Muita diferença no jogo, no dia-a-dia, no balneário, e une a equipa e pode resolver pequenos conflitos que nada têm a ver e que muda completamente o rumo do jogo. Acho que vocês já sabem, né? Eu vim do Amora, e o Amora, a época passada, também passou por essas divergências, muitas mudanças em meio da época e tudo mais. O que fez a diferença no nosso plantel e o que fez com que nós mantivéssemos ali e mantivéssemos na primeira liga e na primeira da fase de manutenção foi todo o trabalho que a psicóloga fez durante a época inteira. Porque diz o nome. Da Rita Cedas, é a nossa espetáculo, psicóloga. Rita Cedas. Muito querida. E trabalhou muito isso. Éramos muito companheiras dentro e fora do balneário. Então, por mais que as coisas corressem mal, ali que fosse fora do nosso controle, para a gente interessava mais o que estávamos ali fazendo e o que eu poderia fazer pela minha amiga. Então, a gente trabalhou muita empatia o tempo todo, muita entreajuda. No início, claro que houve muitos conflitos, né? A gente entra em briguinhas, porque mulher é muito complicado. Eu falo isso, mulher. É dizer abertamente o que todos pensamos. Exatamente. A mulher ela arruma briga por tudo e mais alguma coisa. Né? Não confronta tanto, não é? Guarda mais. Exato, e fica chateada e leva isso para dentro de campo e depois as coisas não correm bem dentro de campo porque eu não resolvi uma briga com você lá fora. E isso não pode acontecer. Então, nós tratávamos tudo isso dentro das nossas sessões com a psicóloga. E isso foi imprescindível para o nosso resultado depois. Então, para mim, faz toda a diferença. E acho que ela tocou num assunto que é ter ali um psicólogo na equipa, principalmente na equipa feminina, não pode faltar em nenhum clube. Há alguma área que vocês investam assim fora do clube, para que o vosso rendimento como jogadoras individualmente, obviamente, seja melhor? Tanto a performance física como a mental, a nutrição, que ainda não falámos aqui, mas também é muito importante. Eu invisto, neste caso, o ginásio mesmo particular, certo, com o PT, que é meu treinador no clube, mas faço mesmo trabalho à parte específico, mesmo relacionado para aquilo que eu necessito melhorar para ter melhor desenvolvimento. Exato. Sim. Eu, apesar de ser formada e pós-graduada na área, a minha área de especialidade não tem nada a ver com o desporto. Não é alto rendimento. A minha área é mais saúde, né? Okay. Voltada para a mulher. Então, o que eu aplico para outras pessoas não é aplicável para mim, porque eu sou uma atleta de alto rendimento. Então, eu tenho um profissional que trabalha comigo, especificamente pro futebol, e tem um mental coach, que a gente fala também, para trabalhar essas coisas que acontecem dentro e fora de campo, saudade da família, enfim, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Trabalho com isso. Isso tem feito de ti também muito melhor. Mudou muito. Muitas pessoas já vieram me falar que essa época eu estou vivendo um momento especial, um momento diferente, e acredito que seja por esses pequenos investimentos em que eu resolvi fazer, porque não tinha antes. Foram pequenos detalhes que eu mudei na minha rotina e que hoje acredito que faz toda a diferença. E foi por veres também a ser feito, ou foi uma coisa que tu olhaste para ti e sentiste que... Não, a partir do momento em que eu tive essa experiência com a psicóloga no clube, eu percebi que isso fazia toda a diferença. E apesar que nós temos aqui também, nós temos a Andrea, temos que valorizar a nossa psicóloga do Torriense também tem feito um trabalho incrível com a gente, mas eu procurei trabalhar com outro profissional por fora, porque ela já trabalha comigo dentro do clube. Então, é legal também diferenciar um pouquinho as funções. Sim.
falamos desta especificidade e vocês tocaram em pontos muito, muito bons, que eu acho que também é importante partilharmos aquilo que nós sentimos, porque também quem nos ouve, muitas das pessoas que nos ouvem não sabem o que é ser jogador de futebol. Aquilo que é ser jogador de futebol profissional em Portugal não tem assim tantos anos, apesar de nós gostarmos muito de falar sobre isso, não tem assim tantos anos e, portanto, é sempre importante nós refletirmos e vocês, principalmente, estão lá, que sentem e que realmente percebem o que é que faz a diferença. E, portanto, obrigada também por esse testemunho, porque é realmente importante para toda a gente perceber. Dentro da especificidade do jogo, vamos imaginar, vocês têm análise de jogo, não é? Sim. Com tantas adversárias como a vossa própria, normal da equipa técnica, mas vocês fazem mais alguma coisa? Por exemplo, vocês jogaram este último jogo contra o Damaense, tu jogaste, depois quando entraste, jogaste mais no meio, apanhaste várias vezes a Beatriz Cameirão, preparas-te assim individualmente para ela, tu apanhaste a Melanie Fortes, também apanhaste a Sara Monteiro. Sim. Portanto, vocês fazem alguma análise dessas adversárias individualmente para que estejam mais preparadas para dar essa resposta? Eu, no meu caso, não faço análise individual. Tomo muita atenção ao que os treinadores pedem, ao como a equipa joga, aos pequenos detalhes que são mostrados nas reuniões que temos em conjunto, mas fora não faço análise. Não, neste momento acho que não seja benéfico para mim ir ao detalhe e preocupar-me tanto com o que a outra jogadora vai fazer e talvez preocupar-me o que é que eu posso fazer para ultrapassar, seja neste caso a Beatriz, ou seja, qualquer outra jogadora. Sim. Ok. Sim, faz sentido. E também acho que é importante ressaltar, a nossa equipa técnica é muito, muito, muito habilidosa, posso dizer assim, nesse quesito, porque eles trazem para nós um resumo quase que completo da equipe adversária, independente do setor. Por exemplo, eu jogo mais no setor defensivo, agora jogando ali num sistema mais de ala, em que eu bato a linha inteira. Então, eu apanho desde da avançada à defesa. E nas nossas análises de jogo, e assim, eles trazem um pouco da característica de cada jogadora. A jogadora ali, eles conseguem trazer para nós as jogadoras mais fortes ali, que a gente diria que é uma jogadora preocupante dentro do jogo. E a partir disso, a gente lá dentro se adapta. Eu já sei o que aquela jogadora é capaz de fazer, também sei o que eu sou capaz de fazer para anular a ação dela e depois ali no jogo adaptar. Porque o do jogador vai muito de como você sente o jogo. Às vezes, eu tenho a característica de que, olha, a Neuza Bizuga é muito habilidosa, corta para o lado esquerdo e vai arrematar na baliza ali no bico da área. Certo. Ok? Só que muitas vezes ela pode simplesmente me surpreender e ir para o lado direito e arrematar de direita. Então, eu tenho que estar preparada para aquilo que eles disseram e para aquilo que a jogadora é capaz de fazer, que é sempre uma incógnita também. Claro, é completamente imprevisível. Vocês também são alertadas quando vocês próprias estão sempre a repetir o mesmo padrão para mudar um bocadinho, para serem mais imprevisíveis? Olha, o nosso novo mister agora utiliza uma palavra que para mim é importantíssima, que é criatividade. Ok. É magia, criatividade. Magia. Naquele setor, principalmente o setor ofensivo, você tem que ter criatividade, liberdade, magia, para que o jogador para que o defesa não já esteja ali apto a te defender a qualquer momento. Então, olha, é tentar surpreender. E ele deixa a gente à vontade para fazer isso nos treinos, isso é bem legal. Isso é muito interessante. Sim, para nós brasileiros é perfeito. Culturalmente já conhecemos o povo, Nossa, não é? é demais, eu adoro. Para mim, quanto mais liberdade e espaço me der, eu vou abusar. E aquela corrida a apanhar a Xandra do outro lado do campo? Tem que ser, né? Mas treinas aquilo? Claro. Metes assim uma foto da Xandra lá na ponta e correr o mais rápido possível até lá? Não, nós treinamos especificamente as transições defensivas também. E ali é tentar, claro, bloquear a principal característica dela, que era a velocidade. Eu também sou velocista, então vamos ver ali como funciona. E chegaste primeiro? Não, mas convido-vos a ir ver esse vídeo, porque a Xandra vem com a bola no corredor esquerdo, a Rafa está lá não sei onde, a 20 km da Xandra lá na ponta. Longe. E de repente... E depois não sei como, ela apanhou. Nós treinamos especificamente velocidade na semana, é por isso. Boa, é pelo tipo de jogo, obviamente. É importante. Está fortíssima. O que elas têm dito é que a especificidade da análise do clube é suficiente também para perceberem o que se passa nas adversárias. E, portanto, há muito mérito também da equipa técnica que vai fazendo isso. São muito detalhados nas análises. Todos. Quem é que faz as análises? Gonçalo Normalmente Quina. o Quina. Boa, grande Gonçalo. Hoje é o dia dos shoutouts para toda a gente. Tem que ser. Temos aqui. Não, foi a Rita. Que é nosso. Rita, sim. A Rita foi do Amora. Sim, Rita Cedas.
A Andreia. A Andreia e agora a Gonçalo. Andreia É, sim, Correia. temos de dar nomes às pessoas que as pessoas têm mérito, não é? No Brasil, a gente fala nomes aos bois. Mas bora! É, Não mais tenha ou medo de menos. falar o nome das pessoas, verdade. ainda mais se for para bom. Claro, Tem que falar mesmo. O que é o momento para isso? Neuza, a melhor marcadora da equipa. Estás ali a par com a Morgan. Eu pus aqui uma lista de jogadoras para nós desejarmos todas as melhoras, porque vocês, a vossa equipa, as melhoras para a Morgan, para a Paloma, para a Nadine, para a Irlanda, para a Ari. E bom regresso agora também da Angeline, que Sim, já regressou de é lesão verdade. e que já está ali está no meio a campo a fazer magia. Melhor marcadora da equipa. Como é que é essa responsabilidade? É igual às outras. É como se tivesse 0 na mesma. Não, tento marcar golos. Ainda acho que são poucos. Mas é continuar a trabalhar para ver se aumento a distância das minhas colegas para lhes dar trabalho para virem atrás de mim também. E a Rafa, eu tinha posto aqui a jogadora mais rápida. És a jogadora mais rápida da equipa ou não? Nunca fizemos a análise, mas acredito que sim. Tem que mas fazer uma análise. Só podemos comparar quando a Irlanda voltar também, porque ela é uma jogadora muito rápida. Eu cheguei após a lesão dela, já tinha lesionado, mas pelo que as meninas diziam é que ela era muito rápida. E a Morgan também era E a muito Morgan? A rápida. Morgan também. Sim, pois é, muito coitadinha. rápida. Então, por enquanto, já que elas não estão lá para a gente fazer um comparativo, me considera mais rápida. É para Mas estimar ainda também tens um que ir bocadinho a lá, ainda tens que ir competitividade, lá, não é? ainda tens que ir. É verdade. Se não for a mais rápida, pelo menos tente ser. Vai, E se não for, Tá vais treinar mais para ser. vou chegar Claro. lá, com certeza. Máquina. Pronto, e agora queremos saber um bocadinho mais sobre vocês, não é? Quem é que são vocês fora de campo? Assim, como é que começou tudo isto a nível de futebol? Vocês que vêm, pronto, de realidades completamente diferentes, não é? Como é que começou para vocês o futebol na vossa vida, Neuza? Desde muito Lá pequenina. atrás. Eu comecei a jogar aos 5 anos nos Amarelos, um clube ao pé da minha casa. E formei-me lá até aos 12 anos, que era na altura em... Conheço bem, que eu também sou de Setúbal. Ok. Eu não sabia disso. Joguei lá até aos 12 anos, depois não podia jogar mais com os rapazes, fiquei bastante triste. Não podia jogar mais com os rapazes, porque eu adorava. Passei depois para a Escola de Futebol Feminino de Setúbal, também fiquei até por volta dos 17 e fiz a minha transição para o Sporting e saí a época passada e cheguei ao Torriense. Basicamente o meu processo em termos de clubes. Do percurso. E como é que foi passar assim de um clube assim, os Amarelos, para uma escola de futebol feminino? Foi Qual muito assim a estranho. diferença? Eu já estava habituada aos rapazes, tudo muito intenso, tudo que eu tinha que correr o dobro deles e tinha que fugir deles para não levar pancadas. Houve um que partiu uma vez o pé, com uma entrada a carrinho. Era diferente. E eu senti muita diferença quando passei para o futebol feminino, em termos dessa intensidade, mesmo sendo mulheres séniores, senti muita diferença. Mas Tiveste o que abrandar, que já vinhas com outro ritmo? Não, de abrandado não, mas eu sentia a diferença, já não tinha que fugir tanto, então sentia mais liberdade e sentia que conseguia jogar mais. Tens mais sucesso também. Sim, sentia que tinha mais sucesso. Com bola. Sim, e foi basicamente isso. Ok. E tu, Rafa? Bom, eu já sou um pouquinho mais velhinha que ela, né? Já Mas passei- não é muito. Não é muito, não é muito. Bom, eu comecei a jogar futebol com 7 anos, em casa mesmo, na rua, né? Futebol de rua, que a gente fala. Coisa de brasileira mesmo. Menina, moleque, na rua, descalço, tampando o dedão e ir embora. Era assim mesmo. Estimulada pelos meus tios, que tentaram jogar a bola, mas não conseguiram dar seguimento. Viram que eu tinha ali um toquezinho de bola e falou, olha, essa miúda deve ter ali Show qualquer de coisa. bola. E começou a me estimular, então nós jogávamos. E a partir disso, eu, quando tive ali meus 11, 12 anos, fui pro futsal, nada muito profissional, nada disso, mais para desenvolver, o meu pai me levava. Quando foi aos 13 anos, eu entrei no futsal federado, futsal profissional, naquela época, né, júniores, que eu não sei como era aqui, mas lá era sub-14, era assim. A partir dali, só consegui ficar 2 anos no futsal, porque depois o time acabou. E eu tive, obrigatoriamente, que fazer a transição para o futebol de campo. Isso, para mim, foi uma das maiores tristezas da minha vida. Porque eu sou uma apaixonada pelo futsal. É a minha maior paixão. Ok. E já disse e digo abertamente, se hoje eu pudesse, eu voltaria a jogar futsal profissional. É uma das minhas paixões mesmo, gosto. E sofri muito na transição, por conta do estilo de jogo, o campo muito maior, não estava acostumada com o estilo da bola, o relvado, a posição. Então, para mim, foi muito complicado. Fiz ali uma base num clube esportivo da prefeitura, nada profissional.
Consegui ficar lá, tive um destaque, ganhei uma bolsa de estudos na faculdade, de 100% para jogar futebol pela faculdade, representando isso. Então, fiz meus 4 anos de futebol de campo pela faculdade, que chamava Uni Santana, né? Então, era uma parceria, o clube e a faculdade. Tive uma oportunidade de disputar um campeonato mundial de futsal. Fui. Tive proposta para ficar na Colômbia para jogar. Não aceitei porque queria terminar a faculdade. Voltei para o Brasil. Acabei a faculdade e fiquei sem jogar. Porque tive uma lesão no tornozelo e não estava com cabeça para tratar disso e voltar. Estava muito sobrecarregada da faculdade. Falei, olha, deixa disso, vou trabalhar, fazer minha carreira dentro da educação física e esquece a bola. Passado um ano e meio, já estava ali quase entrando em depressão, porque quem joga futebol não consegue ficar sem, é muito difícil. Eu não consegui e era muito nova ainda, tinha ali meus 21 anos, né? E já querer parar com futebol com 21 anos. Aí tive uma proposta de uma amiga que jogava no Juventus da Moca, um clube tradicional de São Paulo, da região da Moca, que chama. E fui lá fazer um teste despretensiosamente falando. Falei, vou lá fazer um teste e tal. Fiz, passei, fiquei lá 2 anos, entrei com um agente, consegui um agente e ele me trouxe para Portugal, numa oportunidade assim, que simplesmente surgiu do nada, porque era para eu continuar no Brasil. Vim para cá, entrei no Paio Pires. Paio Pires passei Valadares, Valadares Amora e agora estou aqui no Torriense. Era para eu ir para a Espanha, mas o Torriense falou, é você aqui, acabou. Tô aqui. E bem. Olha, como é que tu corrias no futsal? O campo acaba logo. Mas aí chegava no meio do caminho, era remate, não tinha como. Passava do meio da linha, era remate. É um esforço diferente. É difícil. É um jogo diferente. Sim. Tem a cara dela, ela tem muitas pilhas. Elétrica. É sempre elétrica. Sim. Sempre. Dentro e fora de campo. Quem é mais elétrica? Na equipa toda? Isso é uma competição entre a Rafa e a Malta. A Malta. Ainda A acho que Malta, a Malta tinha que estar aqui. Malta. Acho que ela é mais que eu ainda. É mais elétrica. Mais. A Malta tem energia. Ela Mas dentro do campo só- também? A correr ou é falar? Beca. A falar. A falar, Ela também então corre isso é muito, diferente. mas a falar. Mas a falar é a especialidade dela. Você tem mais, é Eu isso? adoro. Eu adoro. Olha, e assim fora de campo, o que é que vocês gostam de fazer? Assim, os vossos hobbies favoritos? Nilsa? Adoro fazer trilhos. Trilhos? Natureza, praia, surf. Gosto de esporte em geral. Gosto também de passear com os meus amigos, ter um tempo para mim, porque é muito bom e é necessário. E ando de skate, às vezes. Isso é um bocado perigoso. Isso está no seguro. Não sei. Ó, vê isso. É o contrato. Não sei. Já foste. Mas eu não caio. Rafa. Isso dos trilhos é verdade. Que nós, numa folga, ela levou a gente no meio da mata e levou a gente todos os trilhos possíveis que ela Toda a conhecia em gente Setúbal. lá do clube? Não, só quem Não queria. quis ir com ela. Foste tu que guiaste o trilho e levaste? Sim, ela tem Mas com uns mapa e- spots bem legais. Sem mapa. Sem mapa. É pirata Hoje há descoberta. GPS, não é? Sim. Se perdeste Também assim, metes lá a usar para casa, ver o então. vento? Mas ela é de Setúbal, conhecia aquilo ali tudo. Todos os morros e tudo levou. O me que eu perder- gosto, ler, é um hobby que eu tenho, adoro. Principalmente se for autodesenvolvimento. Alguma recomendação assim queiras deixar? Olha, o meu primeiro livro que mudou a minha vida foi O Poder da Ação. Aquele livro eu estava no Brasil Poder da ainda. Ação. Foi o livro que mudou a minha vida e a partir disso eu continuo lendo agora. Agora eu estou lendo um livro que chama O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. É muito legal. É muito Nunca li, legal. mas conheço. É sobre autodesenvolvimento Sim. também. Indico. Ok. Gosto de dançar. Dançar é uma cena que vem de TikTok, família. seguir, Eu também Rafa acho no que sim. E de onde? TikTok. E do país, não é? Rafa Sudré no TikTok, adoro. Não levas também elas a dançar? Elas não Aos gostam trilhos? muito, elas não gostam muito. Então, Não, entre ficar não insistindo, eu gostam. prefiro fazer eu fujo. mesmo. Tudo que é dançar não é para mim. Não me chamem. Tu filmas. Nem isso. E Ficas a dançar filmar. nas ondas, só nas ondas. Eu fujo Fala porque assim. elas puxam para gozarem comigo. Que eu danço, depois elas gozam. Que eu tenho 0 jeitinho. 0. É sempre bom conteúdo, não é? Para partilhar, não é? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que o pessoal brinca muito comigo no clube, principalmente, é cuidar de mim, da minha pele, skincare, hidratação no cabelo. E essas cenas de beleza eu adoro. É o meu hobby. No dia de folga é o dia de me cuidar. E eles estão sempre gozando comigo, brincando. Ah, Rafa, Mas tá depois vê-se, não é? Depois vê, claro, o resultado tá aqui. Claramente. Quem não gosta de se olhar no espelho e falar, olha aqui, o resultado. Exatamente. Olha, É acho muito que importante. terminamos bem assim. Acho que comemos numa boa onda. É muito importante cuidar de si próprio. Sim. E as jogadoras de futebol têm que ter atenção a isso também. Começam a ter o seu espaço nas mídias, começam a ter o seu espaço na televisão.
e tudo isso também é uma responsabilidade. Sim, é verdade. Obrigada por tudo o que fizeram Obrigada hoje a vocês. aqui. Obrigada. Pela boa disposição, por trazerem todas as vossas histórias, tudo o que têm para partilhar aqui connosco, porque é sobre isso que se trata este podcast. Sobre vocês. Legal. Exatamente. Portanto, este foi o 4º episódio, mas se querem rever os anteriores, estamos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, estamos no Spotify, na Apple Music e por aí afora. Portanto, não há desculpa. E pronto, e assim voltamos para o próximo, para vos trazer mais histórias como estas, mais boa disposição, que é para mostrar então a paixão pelo futebol. A Rafa vai sair a correr. Até à próxima.